Resolução gratuita e comentada das questões de física da Escola Naval, biênio 2017-2018, parte 3. No final, se você achou que foi útil ou se você gostou, inscreva-se e comente. Questão 6. Analise o gráfico abaixo, a seguir. O gráfico ao lado representa um gás ideal, descrevendo um ciclo A, B, C, A. No diagrama, P no eixo vertical, pressão, e no eixo horizontal, volume V. Esse ciclo consiste em uma transformação isotérmica de A para B, tá vendo? É uma isotérmica. Em seguida, uma isocórica ou isométrica ou isovolumétrica, volume constante, de B para C. E uma isobárica, pressão constante, de C para A. Aí ele diz, em um diagrama volume versus temperatura, aqui estão as alternativas, em todos eles você tem o volume em função da temperatura. Qual gráfico que pode representar o mesmo ciclo que esse aqui, ó? Então, esse gráfico pressão-volume, ele quer que gráfico represente esse mesmo gráfico, volume, temperatura absoluta. É uma questão básica de termologia que envolve os tipos de transformações. Então, veja bem, trecho AB, no gráfico pressão-volume, tá? Você tem o trecho AB, olha aqui, ó. A para B. Trata-se de uma expansão. Pode ver, de A para B, o volume aqui embaixo, o eixo volume está aumentando. Então, o volume está aumentando. Isotérmica. Isotérmica ocorre a temperatura constante. TA igual a TB. Então, veja bem que você precisa saber, essa informação é importante. Todos os pontos dessa isoterma têm a mesma temperatura. Temperatura A igual a temperatura B, que é igual a temperatura de qualquer ponto dessa isoterma. Aí você tem aqui outra isoterma no ponto C. Todos os pontos dessa isoterma aqui também tem a mesma temperatura, que é diferente dessa isoterma. A cada isoterma, quanto mais próxima ela está da origem, tá, menor é a temperatura dela. Então, nessa isoterma, o TA é igual a TB, que é igual a temperatura em todos os pontos. Mas a isoterma dessa daqui, ó, ela é menor, que a isotérmica no ponto C. Porque quanto mais afastada, guarda bem, a isoterma tiver da origem, maior é a temperatura. Então, nesse trecho AB, você tem uma isotérmica, uma transformação isotérmica. É uma expansão, porque o volume está aumentando. Então, no volume e temperatura, é esse trecho aqui, de A para B, tá vendo? Ó, temperatura é essa daqui, essa reta aqui paralela, tá? O eixo volume significa que a temperatura é constante. E a temperatura é constante e o volume está aumentando. Então, esse trecho AB aqui no volume e temperatura, é esse trecho AB aqui no gráfico pressão-volume. Agora, veja, no trecho BC. Trecho BC é esse aqui, tá vendo? Ó, é um aquecimento que a gente já viu, que a temperatura C é maior que a temperatura B, porque a isoterma está mais afastada. Então, tá vendo? Um aquecimento isovolumétrico, ou isocórico, ou isométrico, que é a volume constante. Então, esse trecho tá, é um isovolumétrico e a temperatura está aumentando. Então, esse trecho BC corresponde a esse aqui, tá vendo? Ó, olha aqui, ó, a temperatura está aumentando, olha aqui embaixo, a temperatura passou daqui para cá. Ela está aumentando e é uma isovolumétrica, acontece a volume constante, ou isocórica ou isométrica. Então, esse trecho BC no gráfico VT é o mesmo que esse trecho BC no gráfico PV. E por último, no trecho CA, que é esse daqui, ó. É uma compressão, veja bem, uma compressão, por quê? Porque o volume está diminuindo, olha aqui, ó. O volume no ponto C é maior que no ponto A. Então, o volume está diminuindo e está correndo um resfriamento, porque a isoterma C está mais afastada que a isoterma A. Então, a temperatura C é maior que a A. Então, é uma compressão, com o volume diminuindo.
se é uma compressão com volume diminuindo, tá? E ela é uma isobárica porque ela acontece o quê? Pode ver, a pressão constante. Então esse trecho aqui, C, é CA, tá vendo aqui, ó, CA, é esse trecho aqui, ó, CA, tá vendo? A temperatura diminui, de C para A, a temperatura está diminuindo, e a temperatura está diminuindo e o volume também está diminuindo. Então é uma compressão com a temperatura diminuindo. Então esse trecho é o mesmo que esse daqui. E a alternativa correta, no caso, é a alternativa A. Sétima questão. Um chuveiro elétrico opera em uma rede elétrica de 220 volts, dissipando 7.600 joules por segundo ou watts de calor em sua resistência. Se esse mesmo chuveiro for conectado a uma rede de 110 volts, a potência dissipada em joules por segundo, que é a mesma coisa que watts, passará a ser de... E aqui estão as alternativas. Então o que ele está querendo saber? Quando você liga um chuveiro elétrico 220 na tomada de 110 volts, o que vai acontecer com a nova potência dele? Ou seja, com a nova eficiência. Muito bem, então veja. Quando você liga um chuveiro elétrico de valores nominais 220 volts, 7.600 watts ou joules por segundo, numa rede de tensão de 110, caiu pela metade a tensão, a voltagem, a DDP. Você ligou numa tomada cuja voltagem, cuja DDP, cuja tensão caiu pela metade. Olha o que acontece. A corrente elétrica nele também cairá pela metade. Guarda bem isso, que pode ser importante para você em qualquer teste que você for prestar, tá? Se você ligou no 220, ele é para 220, ligou no 110, a corrente cai pela metade. E outra informação importantíssima, e a potência dissipada ficará 4 vezes menor. Então você veja bem, a potência dissipada é a eficiência do aparelho, então a eficiência dele ficará 4 vezes menor se você liga do 220 no 110. Ou seja, se ele vai aquecer 4 vezes menos. Se for uma lâmpada, ela brilha 4 vezes menos. A eficiência do aparelho vai ficar 4 vezes menor. E é óbvio que você fizesse o contrário, você ligaria uma de 110 no 220, a eficiência ficaria 4 vezes maior e a corrente ficaria 2 vezes maior. O que pode acontecer e o que vai acontecer, é claro que o chuveiro ou o aparelho vai queimar, porque ele não foi feito para ser percorrido por essa corrente, e nem para dissipar essa potência 4 vezes maior. Muito bem, por que isso acontece? A corrente I cai pela metade, porque veja bem, como a resistência é a mesma, é o mesmo chuveiro, não mexeu no chuveiro. Na expressão da primeira lei de Ohm, R é U sobre I, o R é constante. Então veja bem, U é diretamente proporcional ao I. Se você dobra o U, você está dobrando o I. Se você triplica o U, está triplicando o I. Se você reduz o U pela metade, o I fica reduzido pela metade. É o que acontece no nosso caso. Então a gente passou de 220 para 110, a gente reduziu o U para metade e o I vai ficar reduzido pela metade. Agora veja bem o que acontece com a potência. A expressão da potência, uma delas, né, é P é igual a U quadrado sobre R, mas é o mesmo chuveiro ainda, então R é constante. Como R é constante, ó, esse U quadrado e o P estão no numerador, tá vendo? São diretamente proporcionais. Ou seja, se o U cai pela metade, o P também cai pela metade, mas só que como ele está elevado ao quadrado, tá vendo? Tá? O U cai pela metade e vai ficar meio ao quadrado, e meio ao quadrado é 1/4, tá? Então o U caiu pela metade e ele vai ficar 4 vezes menor. Se você dobra a voltagem, você passa de 110 para 220, você está dobrando. Então o que vai acontecer com a nova potência? A nova potência vai ficar 4 vezes maior, porque você passou de 110 para 220, você está dobrando a tensão, a voltagem. Consequentemente, você vai quadruplicar a potência. Então guarda bem, tá? Se um chuveiro
de 110 no 220, a potência dele vai ficar 4 vezes maior. No chuveiro 220 no 110, a potência dele vai ficar 4 vezes menor, que é o nosso caso aqui. No caso do exercício, tá, você tem, são 7.600 watts ou joules por segundo, você vai dividir por 4, vai dar 1.900 joules por segundo, watts, e ela vai aquecer 4 vezes menos, e a alternativa correta é a alternativa D de dado. Oitava questão da Escola Naval, biênio 2017-2018. A figura ao lado exibe um sistema binário de estrelas isolado, que é composto por duas estrelas de mesmo tamanho e de mesma massa, M maiúsculo. O sistema estável está girando em torno do seu centro de massa. Então, o centro de massa está bem aqui no meio, tá? Então, ele gira em torno do centro de massa. Por que o centro de massa está no meio? Porque eles possuem, essas estrelas têm o mesmo tamanho e possuem a mesma massa. Com um período de rotação também constante, T maiúsculo. Então, o tempo que cada uma delas demora para dar uma volta, para efetuar uma volta completa, é sempre o mesmo. Então, o período de rotação é o mesmo. Sendo D a distância entre as estrelas, então entre essa e essa distância é D. Como o centro de massa está aqui no meio, tá? Então o raio é D sobre 2. E G, a constante de gravitação universal, assinale a opção correta, e aqui estão todas elas. Nós vamos só discutir a afirmativa correta. Muito bem, antes de começar, algumas informações. Primeiro, tipicamente, o binário de estrelas é um sistema isolado, não sujeito à ação de forças externas. Então, não existe força externa agindo sobre ele. Mantido exclusivamente pela ação da força de interação, de atração gravitacional entre ambos, no caso, entre as duas estrelas, Essa é a lei da gravitação universal. Então, a expressão matemática da lei da gravitação universal é matéria atrai matéria, tá vendo? Uma estrela está atraindo a outra e a outra atrai a outra, no caso estrela, tá? Com forças que têm a mesma intensidade, mesma direção, mas sentido contrário. Então, o módulo dessas forças de atração é o mesmo, independente deles terem ou não a mesma massa. A fórmula F é igual a G, massa de um corpo, massa do outro, sobre distância entre os centros dos dois corpos ao quadrado. Unidades no SI. É claro que a força é medida em newtons, as massas são medidas em quilograma, raio, distância do centro de massa entre o centro de massa dos dois corpos é em metros, e G, a constante de gravitação universal, Newton metro quadrado por quilograma ao quadrado. Então a gente vai precisar primeiro da força de atração gravitacional, ou seja, da equação matemática da gravitação universal, e vamos precisar das características da força resultante centrípeta. Todo corpo em movimento circular, seja ele uniforme ou não, não é necessariamente seja uniforme, tenha sempre o módulo da mesma velocidade, não é preciso. Eles têm sempre uma força dirigida para o centro da circunferência. Apareceu curva, tem uma força dirigida para o centro da circunferência. E essa força que é dirigida para o centro da circunferência, ela possui as seguintes características. Primeiro, ela tem intensidade. Essa força é chamada de força resultante centrípeta. Ela tem intensidade massa vezes aceleração centrípeta, mas a aceleração centrípeta é v quadrado sobre r. Então a intensidade dela é mv quadrado sobre r, ou se a gente substituir em função da velocidade angular, que é o caso do exercício que vai interessar, guarda bem que essa que nós vamos utilizar nesse caso. Fc é m w quadrado vezes r, tá? W é a velocidade angular. Direção é radial, sempre está em cima do raio, e o sentido é dirigido para o centro da circunferência. Unidades, é claro, força em newton, aceleração em metros por segundo ao quadrado, o raio é que a distância é em metros, e v, a velocidade, é em metros por segundo. Muito bem, agora vamos no nosso exercício.
No nosso exercício, para cada estrela, porque o enunciado está referindo a cada estrela, de mesma massa, M maiúsculo, a força de atração gravitacional, que eu chamei de FG, tá? Então eu peguei só a estrela da direita aqui, tá vendo? Então nela você tem um FG dirigido, FG, que é a força trocada entre essa estrela e essa. Eu coloquei a força só na estrela do lado direito, mas na estrela do lado esquerdo também aparece uma força de atração gravitacional horizontal para a direita, tá? Então essa força, ela se comporta como força resultante centrípeta. Então, nesse ponto aqui, essa estrela, ela tem a gravitacional, e essa gravitacional, o comportamento dela é como se ela fosse a resultante centrípeta. Então, você pode igualar a força centrípeta, a resultante centrípeta, que tem as mesmas características da gravitacional, ou seja, elas são iguais, são idênticas. Então, eu posso igualar as duas, inclusive o módulo, porque elas possuem mesma intensidade, mesmo módulo, mesma direção. Veja aqui no desenho, mesmo sentido. Olha aqui, eu coloquei só na da direita, tá? Muito bem, então a gente sabe que a gravitacional é GMM, porque as massas são iguais, sobre D quadrado, D a distância entre as duas. É igual a centrípeta, que é a massa, V quadrado sobre o raio. Então vai ficar GMM sobre D quadrado, MW quadrado R, que é a outra equação que ele está pedindo em função da velocidade angular, tá? Vai ficar gm quadrado sobre d quadrado, vai ser mw quadrado r, tá vendo? M quadrado, 1 quadrado cancela com m, então sobra só m. Então vai ficar gm sobre d quadrado é igual a w quadrado vezes r. Mas veja bem, o r é d sobre 2, porque d é a distância entre as duas estrelas, e o raio, a força centrípeta, ela gira em torno do raio, que é o centro, e a gente já viu que o centro da circunferência está bem no meio, porque elas têm a mesma massa, então o centro da circunferência coincide com o centro de massa, então está bem no meio. Então, vai ficar assim, então, mas o R é D sobre 2, vai ficar GM sobre D quadrado, vai ser D quadrado, no lugar do R eu botei D sobre 2, essa é a equação 1. Agora veja, para que a estrela efetue uma volta completa, é o período, hein, gente? Uma volta completa, ela tem que varrer um ângulo numa volta completa de 360 graus, só que a gente trabalha em radiano, então ele vai varrer um ângulo de 2π radianos no período t, porque t é o período, é o tempo que demora para dar uma volta completa. Então, a forma da velocidade angular é ângulo varrido por tempo. Então, numa volta completa, ele varre um ângulo de 2π radianos no período, tempo que demora para dar uma volta completa. Essa equação é a 2. Então, eu vou substituir a 2 em 1. Então, aqui na 1 vai ficar gmd quadrado, no lugar do w é igual, no lugar do w quadrado, eu botei o 2π sobre t, 2π sobre t, tudo isso ao quadrado, vezes o d sobre 2. Que vai ficar gm sobre d quadrado, 2π quadrado, vai ficar 4π quadrado, e quadro é o t também. O t vai ficar t quadrado sobre d sobre 2. Se você fizer aqui, vem o seguinte, ó, o 4 por 2 vai dar 2 do lado direito, tá? Você joga o t multiplicando aqui, então do lado esquerdo vai ficar gmt quadrado, tá vendo? Esse t vai multiplicando. E esse d quadrado vai multiplicando lá, ele multiplica o d aqui, vai ficar d ao cubo. Tá? E o 4 por 2 vai dar 2, vai sobrar 2π quadrado d ao cubo. Então, uma das informações, tá, que a alternativa fornece é essa daqui, ó. Gmt quadrado é igual a 2π quadrado vezes d cubo. Tá? Então, uma das informações da alternativa. Agora, veja bem, continuando. Pelo enunciado, ele fala que o período de rotação dela é constante, é sempre o mesmo. O que implica isso? Que a velocidade angular, que é 2π sobre t, também é constante. Por quê? Porque 2π é constante e o período também pelo enunciado é constante. Se o 2π é constante e o t é constante, a velocidade angular é constante. Então, o que acontece também, essa é outra informação do enunciado. E agora vamos ao módulo da velocidade. Veja bem, todo movimento circular, estou pegando só uma estrela, tá? Todo movimento circular surge sempre de uma velocidade.
No caso, a velocidade é tangencial. E ela é sempre tangente à trajetória em cada ponto. Então, supondo que a gente está girando no sentido horário, tá? Então, em cada ponto, essa velocidade é tangente. Então, ela muda a direção, muda sentido. Mas veja bem o que acontece com a intensidade dela. Ó. Essa velocidade, tá? Ela é ΔS por ΔT. Mas para dar uma volta completa, ela varre. A linha que ela vai cortar é 2πr, é o comprimento da circunferência. Então, é 2πr sobre t. Então, distância percorrida por tempo. A distância percorrida numa volta completa é 2πr e t é o período. Então, veja bem, 2 é constante, π é constante, o a é constante. E o t também é constante. Ou seja, se tudo isso é constante, a velocidade também é constante, a velocidade linear, tá? Se elas são constantes, o que acontece com a energia cinética? A energia cinética de cada estrela também do sistema, claro, também é constante e será conservada, o que pode ser provado por onde? Pela expressão de energia cinética, né? Que é m, que é constante, v quadrado é constante sobre 2, onde m e v são constantes, e a alternativa correta é a alternativa B de bola. Nona questão. 2 balões meteorológicos são lançados de um helicóptero parado a uma altitude em que a densidade do ar é ρ0 é igual a 1 kg por metro cúbico. Está tudo no sistema internacional. Os balões de pesos desprezíveis, quando vazios, estão cheios de ar pressurizado sob pressão, tal que a densidade do ar em seus interiores vale respectivamente ρ1, 10 kg por metro cúbico, e a densidade do ar no balão de volume V1, e ρ2, 2,5 kg por metro cúbico, é a densidade do ar no balão de volume V2. Desprezando a resistência do ar, se a força resultante atuando sobre cada balão tiver o mesmo módulo, olha, isso é informação do exercício, força resultante sobre cada balão tiver o mesmo módulo, ele quer razão entre o volume do 2 sobre o volume do 1. Em que condições? Quanto vai valer essa razão, tá? E aqui estão as alternativas. Veja a resolução. O que são fornecidos? Primeiro, densidade do ar é 1 kg por metro cúbico. Densidade do balão 1, 10 kg por metro cúbico, e do balão 2, 2,5 kg por metro cúbico. Como os balões possuem maior densidade que a do ar, é claro que eles ficam mais pesados. Então eles vão descer, certo? Então eles descem, sujeito à mesma força resultante pelo enunciado, que é vertical e para baixo. Muito bem. Sobre cada balão agem as forças peso, vertical e para baixo, e o impulso devido ao ar, tá? Vertical e para cima. Peso de cada balão mg, mas a densidade é massa sobre volume do ar em cada balão, tá? Então, jogando o volume e multiplicando, a massa vai ser densidade vezes volume. Então, o peso de cada balão vai ser ρ, densidade dele, v, volume dele, vezes o g, gravidade, aceleração da gravidade constante. Então, esse daqui é o peso de cada balão. Agora, o empuxo. O que é o empuxo? O empuxo, ele é o peso do volume de ar deslocado. Então, ele desloca um volume de ar. Você pesa o volume desse ar e está descobrindo o empuxo, que é vertical e para cima. Então, o empuxo é o peso do volume do ar deslocado sobre cada balão, claro, vertical e para cima. Mas como ele é o peso, e peso é ρ, vg, só que no caso o peso do volume de ar. Então, muda o que? Aqui o ρ do ar, tá? V é o volume de cada balão e G a aceleração da gravidade. Muito bem. A força resultante sobre cada um, já vimos que é vertical e para baixo, porque eles descem, porque a densidade de cada um é maior que a densidade do ar. Força resultante sobre o 1, tá, é o peso para baixo menos o empuxo para cima. E sobre o 2, peso para baixo menos o empuxo para cima. Então, do 1 vai ser P1 menos E1 e do 2, P2 menos E2. Igualando as duas, que o enunciado falou que são iguais, vai ficar P1 menos E1 é igual a P2 menos E2. Mas o P1 é ρ1 V1G e o E1 é ρar V1G. Do 2, o P2 é ρ2 V2G e o E2 é ρar V2G. No final você vai cancelar todos os Gs, vai sobrar ρ1 V1 menos ρar V1, é ρ2 V2 menos ρar V2. Substituindo os valores, ρ1 10 vezes o V1, ρar 1 vezes o V1,
Rho2, 2,5 vezes o V2, Rhoar 1 vezes o V2. Deixando tudo do mesmo lado, tá? Você vai ter o V1 do lado esquerdo e o V2 do lado direito. Você vai ter que 9V1 vai ser 1,5 V2. Ele quer a relação V2 sobre V1, vai dar 9 sobre 1,5. Então a relação pedida é V2 sobre V1 é igual a 6. E a alternativa correta é a alternativa D de dado.